O cenário de 2023 não foi nada tranquilo para a renda variável e promete ser ainda mais desafiador em 2023. Só que teve setores da bolsa que acabaram sofrendo quedas bem mais fortes do que outros ao longo desse ano que está se encerrando, e esse setor é o varejo, que tem nomes bem famosos como, por exemplo, Lojas Renner, C&A. Dá uma olhada aqui na tela, olha o quanto que caiu as Lojas Renner nos últimos 12 meses, 24%, aqui a gente vê a C&A quase 70% e as Lojas Marisa com uma queda de 71%, invariavelmente, independentemente de quem você escolha aí dentro deste setor de varejo, todas caíram em maior ou menor intensidade. Mas essas varejistas são especificamente de roupas, calçados, acessórios, e as varejistas que nós vamos falar aqui hoje, elas não vendem apenas esse tipo de produtos, como também outros milhares, que é o caso de Magalu, Via Varejo e Lojas Americanas. Por incrível que pareça, essas empresas caíram muito mais do que aquelas que eu acabei de mencionar no gráfico para você. Dá uma olhada o quanto a Magalu caiu nos últimos 12 meses, menos quase 63%. A Via Varejo caiu parecido, né? Menos 61%. Agora a gente vai para as Lojas Americanas, quase 76% de queda. E veja que existem muitas pessoas, milhares de acionistas, tanto na Magalu, mais de 500 mil. A Via Varejo também caminhando para 500 mil, e as Lojas Americanas 150 mil. É um Maracanã lotado, naquele das antigas, né? Porque se for o novo Maracanã, aí seriam 2 Maracanãs lotados, todo mundo sentadinho, bonitinho, não é a galera se espremendo não. Então vamos entender o que tá acontecendo, por que as varejistas derreteram na bolsa e, é claro, quais são as perspectivas para 2023. E antes de eu entrar de sola nesse bate-papo, um convite rápido para você: do dia 10 ao dia 12 de janeiro vai rolar a Semana de Investimentos no Exterior gratuita para você aprender como investir com segurança e tranquilidade na terra do tio Sam. A semana Enriquecendo em Dólar vai falar tudo sobre ETFs, sobre estoques, que são ações, e também sobre REITs, que são fundos imobiliários nos Estados Unidos. Primeiro link na descrição, você clica e deixa apenas o seu nome e seu e-mail e pronto. Você já vai estar garantido na nossa semana, que será ao vivo. Olha, o cenário para renda variável no Brasil não é nada confortante em 2022 e também as perspectivas para 2023 não são das melhores. O que o mercado está projetando para o ano que vai se iniciar daqui a alguns dias? A mesma coisa do que a gente viu no segundo semestre de 2022, ou seja, uma demanda de consumo enfraquecida no varejo e os juros, ou seja, a taxa Selic elevada, o que consequentemente encarece todo o crédito. Se os juros elevados já é ruim para renda variável, independentemente do setor que você escolha, né? Taxa de juros sobe, a bolsa sempre cai, porque acaba punindo esses ativos de risco e empurrando o investidor para a renda fixa. E isso é multiplicado, é exponencializado quando a gente pega especificamente as ações do setor de varejo. Inclusive tem outros setores que acabam sendo muito prejudicados com todo esse contexto que eu estou explicando para você. Setores com empresas muito alavancadas, ou seja, muito endividadas, acabam sendo bastante prejudicadas, e também setores cíclicos, setores suscetíveis à flutuação econômica brasileira. Um exemplo de um setor extremamente cíclico, totalmente ligado com os ciclos econômicos brasileiros, é o setor da construção civil. A construção civil, ela costuma ir muito bem quando tudo está indo bem e ela vai muito mal quando tudo vai mal. E junto a isso, a gente tem a taxa de juros, cenário de taxas de juros elevados, são muito ruins para as construtoras porque impacta negativamente a decisão de compra de imóvel no Brasil. Você sabe que os brasileiros não têm dinheiro para comprar à vista e a maioria absoluta das vendas são todas através do financiamento imobiliário. Então, quanto mais caro o crédito, menos as pessoas vão querer adquirir imóveis. E outro setor que é muito prejudicado com tudo isso é, claro, nosso setor do vídeo de hoje, o varejo, que inclui aí Magalu, Via Varejo, Lojas Americanas. O corte da taxa de juros é fundamental para o setor prosperar, porque ele é totalmente dependente do crédito, e com crédito caro,
acaba prejudicando os resultados, as vendas. Esse mesmo problema não afeta tanto outro tipo de varejo, que é, por exemplo, o varejo farmacêutico. Pega aí a Raia Drogasil como exemplo, né? Ela é varejista também, só que ela não é varejista de roupa, nem de acessório, nem de eletroeletrônicos, nada disso. Ela é varejista de remédios. Então, o varejo, mesmo dentro dele, possui aqueles que são mais defensivos e aqueles que sofrem mais. O setor de varejo farmacêutico acaba se protegendo mais. Só que o nosso bate-papo aqui de hoje é sobre varejo de e-commerce. E ele já vem entregando resultados fracos ao longo de todo o ano de 2022. E qual é o grande motivo? Houve um avanço considerável da linha de despesa financeira. O que é isso? São os juros que são pagos devido à dívida que a empresa tem. Quanto mais juros você paga, menos vai sobrar no final do dia para o lucro. Inclusive, se você acabar gastando muito, você vira até para o prejuízo. Vou trazer aqui os dados mais atualizados, 9 meses iniciais de 2022 com os 9 meses iniciais de 2021 da Magalu. Olha só, as vendas totais, ou seja, tudo aquilo que girou de mercadoria, seja lojas físicas, seja lojas online, seja produtos próprios da Magalu, ou seja, vendidos por terceiros, cresceu 5,3%. Agora, quando a gente vai para o lucro, em 2021, 497 milhões. Em 2022, prejuízo de 463 milhões de reais. E um dos grandes culpados foi exatamente os juros, as despesas financeiras. Em 2021, 583 milhões de reais. Em 2022, 1 bilhão 810 milhões de reais. É por isso que aqui embaixo o resultado financeiro líquido teve esta grande piora. O que é resultado financeiro líquido? O quanto que a empresa gasta com juros de empréstimos, de financiamentos e o quanto que ela ganha com juros nas aplicações financeiras que ela faz. Então, quando você pega um e pega o outro, junta os dois, você chega ao resultado financeiro líquido. Era negativo em 575 milhões em 2021 e passou a ser negativo em 1 bilhão 472 milhões de reais. E um cenário muito semelhante você vê também nas lojas americanas. Quando você pega todos os produtos que foram transacionados nas suas lojas, cresceu 7,5%. Maravilha. Mas aqui, ó, em 2021, a empresa já estava apresentando um prejuízo de 68 milhões de reais e aumentou esse prejuízo para 447 milhões de reais. E o grande vilão também, assim como a Magalu, foi aqui, ó, resultado financeiro líquido que eu já expliquei para você o que é. 2021, 807 milhões de reais. 2022, 1 bilhão 630 milhões de reais. E a gente teve o caso da Via Varejo, que agora todo mundo chama de Via, né? Além dela ter sofrido bastante com essa questão dos juros, ela também teve as vendas caindo dentro da sua plataforma. O GMV total bruto aqui, queda de 2,8%. A gente também teve a queda na receita líquida de 3,2% e aqui ela estava com um lucro em 2021 de 210 milhões de reais e passou para um prejuízo de 33 milhões de reais. E como você viu as anteriores, as concorrentes, aqui também ela teve as despesas financeiras impactando muito. 2021, 984 milhões de despesas financeiras, 2022 quase 2 bilhões de reais. Agora para pensar aqui comigo, se a demanda, ou seja, a vontade das pessoas em comprar e gastar nessas plataformas permanecer fraca e se a taxa de juros permanecer elevada, qual que é a perspectiva que você tem para essas varejistas de e-commerce para 2023? Extremamente negativa, com as famílias endividadas, com a taxa de juros elevada no Brasil, o futuro delas tende a permanecer complicado, assim como foi muito complicado em 2022. E agora, inclusive, você entende por que eu faço tantos vídeos sobre questão política brasileira aqui no canal. As decisões políticas têm tudo a ver com o seu bolso, porque elas impactam na inflação, elas impactam na taxa de juros e, consequentemente, impactam nos seus investimentos, seja em renda variável e seja em renda fixa. O que faz a taxa de juros brasileira permanecer elevada? A perspectiva de riscos fiscais elevados para os próximos anos, caso o governo permaneça com essa ideia de querer gastar muito mais do que arrecada, de ter déficits fiscais, de aumentar a sua dívida pública. E quem que é o responsável em tomar essas decisões econômicas nesse sentido? O governo, o Ministério da Economia, por exemplo. Quem que é escolhido para integrar ele?
através de preferências políticas. Olha, sinceramente, eu até agora tento realmente compreender quem fala que política não importa para os investimentos. Ai, só se preocupe com os investimentos, esqueça a política. Eu não encontro nenhum argumento racional, nenhum argumento lógico para dissociar as duas coisas, a não ser fantasias e utopias de quem fala isso. E aqui vem o pulo do gato. Será que tem espaço para todas essas empresas de e-commerce serem vencedoras? Ou será que teremos uma única vencedora que irá derrotar todas as demais? E o mais maluco de tudo, será que a vencedora no Brasil será uma empresa brasileira ou será uma empresa gringa? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você já deve saber a minha opinião sobre o e-commerce no Brasil. Eu sempre deixei muito claro aqui a minha preferência por Mercado Livre, por Amazon, pela AliExpress e as outras empresas chinesas. Enfim, sempre deixei claro aqui que as empresas gringas têm tudo para dominar o mercado brasileiro. E agora, recentemente, o pessoal do BTG Pactual trouxe uma visão semelhante à minha. Eles devem estar olhando os vídeos aqui do canal. Eles consideram que o setor representa um crescimento, mas sem espaço para todos no futuro. A consolidação de mercado será entre pouquíssimos competidores. Inclusive, tem chances do grande vencedor do mercado brasileiro sequer ser brasileiro. Pelas contas do BTG, o GMV Online, que eu já expliquei para você o que é, combinado de Mercado Livre, Americanas, Magalu e Via, cresceu aí no terceiro trimestre, que é o último que foi divulgado, né, para 44 bilhões. Enquanto que o comércio eletrônico acabou tendo uma queda de 10%. Então, nós aumentamos, por causa de 44 bilhões, legal. Só que, ao todo, o e-commerce teve uma queda de 10%. E a maior parte desse GMV de 44 bilhões, 21 bilhões só, veio do Mercado Livre, que é uma empresa dos hermanos, que foram campeão aí, inclusive, contra a França ontem, que também apresentou o maior crescimento em relação ao ano anterior de 20%. Então quem está dominando até agora aí, está dando de braçada, é o Mercado Livre, que nem brasileiro é. Agora você imagina quando a Amazon realmente focar no Brasil, porque você, não sei se você sabe, apesar de ter a Amazon no Brasil, ela não considera o Brasil um mercado prioritário para ela expandir. Você imagina quando virar a chavinha dela. Sem contar Shein, AliExpress, Shopee, que com certeza você ou sua esposa, sua namorada, alguém da sua família deve fazer um monte de compra nesses sites. É esse o cenário para o varejo brasileiro, meu caro. Temos uma grande chance de uma gringa dominar, sem contar todo o contexto do ano de 2023, que tem tudo para ser bastante complicado. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso que nós conversamos. Conta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, porque é isso que agrega cada vez mais valor no nosso conhecimento, esses insights valiosos que vocês deixam aqui e compartilham com os outros. Um forte abraço, a gente vai se ver no nosso próximo encontro.